A gente tem uma pergunta que é a seguinte: se o marido de aluguel está em trabalhar por hora, como fazer parecer para o cliente não pensar que está enrolando para ganhar mais, com mais hora? Como é que vai fazer? Essa foi uma pergunta aqui de uma das pessoas que nos acompanham. A primeira resposta que a gente separou para vocês aqui é assim: você tem que alinhar a expectativa do seu cliente de acordo com a realidade e o tempo de execução de cada serviço. Por que isso? Tem que levar em consideração que o seu cliente não tem a expertise que você tem na realização de cada serviço, tá? E que às vezes ele também não vai entender quando tem um imprevisto. Então, no seu primeiro atendimento do telefone, quando você falar com o seu cliente lá, que estiver entrando em contato com você, esclareça para ele, pergunte o que vai ser feito e explique para ele com mais clareza possível como é que se passa o procedimento desse serviço, tá? Não fique intimidado em explicar com clareza como é que pode proceder. Por exemplo, se ele está lá fazendo um serviço que no geral deveria ser feito com 2 pessoas, é normal que ele vai gastar o dobro do tempo. Tá? Tem que ter bastante clareza com esse tipo de coisa para poder não criar uma expectativa muito grande na cabeça do cliente com relação ao tempo que vai ser executado e de repente ele se frustrar com relação a esse tempo. Como é que acontece isso na realidade, Daiane? Como é que isso funciona na realidade? Você vai lá, vou contar bem rápido para simplificar. Você vai lá fazer, por exemplo, uma etiquetação de disjuntor para saber qual lado da casa cada disjuntor desliga. Se a pessoa for sozinha, é normal que ela vai gastar muito tempo, porque ela precisa desligar um a um e checar cada tomada e cada interruptor que funciona de acordo com cada disjuntor, certo? Então, se a pessoa for sozinha, ela não consegue checar sem ir em cada cômodo da casa. E se for uma casa grande, se for um sobrado, tiver mais andares, fica ainda mais complicado. Tá? Então, no momento da contactação para o serviço, explicar essas coisas com clareza para o cliente, para que ele tenha um entendimento melhor sobre o que vai acontecer e qual o nível de dificuldade que isso acontece. Que às vezes o trabalho é simples, mas ele é trabalhoso, entendeu? E isso às vezes custa muito tempo. Sendo assim, é importante que você explique para ele isso, certo? Outra coisa que a gente separou como resposta é que você faça uma estimativa antecipada. Tá? Como você tem mais experiência com relação aos serviços executados, cria uma expectativa com relação àquilo que vai acontecer para que seu cliente não se frustre, tá? Você já tendo mais experiência, você vai saber quanto tempo estimado que costuma acontecer, tá? O que não quer dizer que o dele vai ser exato. Por quê? Porque cada imóvel é um imóvel diferente. E se cada imóvel é um imóvel diferente, não tem como deixar um tempo exclusivo para cada um, certo? Então, primeiro passo, alinha a expectativa do seu cliente. Segundo passo, faz uma estimativa de tempo que vai ser gasto. Ele já sabe com antecedência como é que isso vai ser feito. E faça isso com um espaço de margem de erro, tá bom? Não faça assim extremamente injusto. Vai ser 2 horas em ponto. Não. De 2 a 3 horas, de 3 a 4 horas, de 4 a 5 horas. Pega sempre uma hora de prazo e a cada dia que passa de serviço, você aumenta de 2 em 2 horas. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Outra coisa, um terceiro ponto que a gente citou nessa pergunta, para que não dê aí essa impressão de que você está gastando mais tempo que deveria para resolver um determinado trabalho, seria tratar um cliente como uma pessoa que não tem tanta clareza. Porque assim, às vezes a gente é profissional de determinada área e a gente julga que todo mundo entende como a gente entende aquele serviço. Isso costuma acontecer muito. Então assim, leve em consideração que você tem a expertise e a habilidade de resolver o problema. E que você sabe como é que é o tempo para resolver. Mas às vezes o seu cliente não sabe. Então assim, trata ele de forma empática a ponto de entender que ele não entende aquilo. E aí você vai perceber que você vai ter mais clareza ao explicar para ele. Olha só, isso acontece dessa forma por causa disso e disso e disso. Aconteceu de demorar por causa disso e disso. É importante que a gente tenha essa paciência para explicar. Tá? Eu sei que nem todo mundo tem, que nem todo mundo gosta, mas vamos lá. Se a gente está nessa área e quer ser profissional, é importante que você tenha essa capacidade explicativa e até de relacionamento com o seu cliente lá do momento da execução do serviço. Certinho? E é isso aí. Com relação a essa pergunta que a gente acabou de fazer,
é muito importante que você tenha clareza de alinhamento, porque isso aqui que a gente acabou de falar pode gerar insatisfação do seu cliente, entendeu? Pode gerar uma reclamação, pode gerar uma série de problemas. Então, assim, quanto mais claro você for, quanto mais clareza você der para ele em termos de estimativa, em termos de expectativa, entendeu? E em termos de orientação, melhor será o relacionamento seu com o seu cliente aí no fechamento e na execução do seu serviço. Tranquilo? E é isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido ao máximo aí para vocês com relação a essa pergunta e que todo mundo tenha entendido. Valeu?